2024. Mais um ano que vai ficar para a história, mas pelos motivos errados. Luiz Inácio Lula da Silva, o auto-intitulado pai dos pobres, conseguiu transformar o Brasil em uma mistura de novela mexicana e circo de horrores. Promessas vazias, escândalos em série e uma gestão digna de um manual de o que não fazer. Vamos relembrar os piores momentos desse show de trapalhadas? Corre lá e pega pipoca. Fique confortável porque a lista é longa. Brasil bate recorde histórico de mortes por dengue. O preço do descaso. A epidemia de dengue em 2024 escancarou problemas estruturais e a incapacidade de gerir crises de saúde pública. Olá pessoal, olha essa aqui. Em 6 meses, em 2024, a gente teve mais mortes por dengue no Brasil que nos últimos 7 anos. Cadê a vacina? Cadê as medidas de proteção do Ministério da Saúde? Cadê a vacina, ministra? Como é que se fala? Genocida? Cadê a mídia? Cadê os artistas? Cadê as sociedades de especialidade? Cadê a SBI? A vacina não salva a vida? Cadê a vacina? E morreu mais gente nos primeiros 6 meses de 2024 do que nos últimos 7 anos. Está aqui, ó. Fonte, próprio Ministério da Saúde. E aí? Quem responde por isso? É fácil falar, né? Antivacina, negacionista, genocida. Cadê a vacina? Por que morreu tanta gente de dengue no Brasil? Em 6 meses, mais mortos do que nos últimos 7 anos. Morreu mais gente de dengue no Brasil do que de Covid. Mas que diabo está acontecendo? Quem responde por isso? A perda de tantas vidas humanas é um lembrete amargo de que combater a dengue exige mais do que discursos e promessas vazias. Este ano ficará marcado como o ano em que o Brasil atingiu um triste e alarmante marco, o recorde histórico de mortes por dengue. Mais de 6.000 vidas foram perdidas, um aumento de quase 400% nos óbitos em relação ao ano anterior. Foram registrados também números assustadores no total de casos. Milhões de pessoas infectadas, superlotando hospitais e postos de saúde, muitos dos quais não tinham estrutura adequada para atender a demanda. Se nada for feito para mudar esse cenário, o Brasil corre o risco de enfrentar números ainda mais alarmantes nos próximos anos. A luta contra a dengue não pode ser sazonal, precisa ser uma prioridade constante. Cada vida perdida é uma tragédia que poderia ter sido evitada. Itaipu usa R$1 bilhão da conta de luz para fazer política para o PT. Ao Estadão, a estatal comandada pelo ex-deputado Enio Verri, do PT, Itaipu, binacional, disse que gastou R$15 milhões para patrocinar a reunião da cúpula do G20 Social e eventos paralelos, como esse festival Janja Palusa. A Petrobras, pouco antes da gente começar, tinha soltado para o jornal a informação que deu R$18 milhões. Então são 15 milhões de Itaipu, mais 18 milhões da Petrobras. O Estadão até atualizou o título com R$33,5 milhões para Janja Palusa e G20. Em 2024, Itaipu Binacional, um dos maiores orgulhos do setor energético brasileiro, entrou de cabeça no jogo político, e o resultado não poderia ser mais vergonhoso. Nada menos que R$1 bilhão tirados diretamente da conta de luz do brasileiro foram usados para alimentar projetos que, curiosamente, beneficiam aliados políticos e redutos eleitorais do PT. O grande patrocinador dessa farra é o consumidor brasileiro, que já enfrenta tarifas de energia absurdas. Enquanto você sua camisa para pagar a conta de luz, Itaipu desvia recursos para obras que frequentemente têm mais propaganda do que resultados reais. Estradas, pontes e centros comunitários aparecem magicamente em palanques, mas a energia, mais cara do que nunca, continua sendo a realidade para o cidadão comum. Em 2024, conseguimos a proeza de atingir o recorde histórico de queimadas na Amazônia. Enquanto o mundo clama por sustentabilidade, nós respondemos com fumaça, cinzas e uma floresta queimada. E o governo aplaude de camarote, enquanto culpa ONGs, indígenas ou qualquer outro bode expiatório disponível. Ao invés de políticas sérias de combate ao desmatamento, recebemos discursos vazios e promessas recicladas. O resultado é um ecossistema devastado, aumento das emissões de carbono e a perda de credibilidade internacional. Mas claro, sempre dá para lucrar com a terra arrasada, não é mesmo? Enquanto alguns engordam os bolsos, o Brasil perde suas riquezas naturais e a dignidade. Recorde de mortes de Yanomami. Trago notícias tristes agora para vocês. A mortalidade infantil indígena alcançou o maior número em 5 anos. É o que aponta o relatório Violência contra Povos Indígenas no Brasil, divulgado pelo CIMI, que é o Conselho Indigenista Missionário. O recorde de mortes entre os Yanomami é um reflexo trágico e cruel da negligência e desrespeito histórico que o Brasil tem demonstrado em relação aos povos indígenas. Enquanto as autoridades se limitam a discursos vazios e promessas não cumpridas, a realidade no território Yanomami é um massacre silencioso, alimentado pela invasão de garimpeiros, a falta de assistência médica adequada e a degradação ambiental. Este recorde macabro é uma vergonha nacional. Em 2022, quando não havíamos chegado a este número,
Este tema foi utilizado incansavelmente em propaganda política para denigrir o governo anterior. Lei Rouanet. Lula, mais uma vez, demonstra seu talento em acumular recordes, mas não de progresso ou bem-estar social. Ao autorizar 17 bilhões de reais para a Lei Rouanet neste ano, ele revelou uma desconcertante priorização da cultura elitista e de interesses privados, enquanto milhões de brasileiros continuam à margem. A farra do dinheiro público para financiar projetos que muitas vezes não atingem o povo é uma afronta. Em vez de investir em áreas essenciais como saúde, educação e infraestrutura, o governo parece mais preocupado em garantir que artistas e produtores favorecidos continuem a nadar em dinheiro público. A hipocrisia é evidente. Enquanto a desigualdade persiste, ele faz questão de deixar claro quem realmente é beneficiado com o orçamento público. Claramente é uma estratégia para deixá-los calados, pois eles insatisfeitos fazem muito barulho. Apoio ao Hamas. Ao apoiar o Hamas, ele demonstra uma completa falta de sensatez e uma irresponsabilidade diplomática alarmante. Em plena era de polarização global, onde a violência e o extremismo não podem mais ser ignorados, o presidente adota a postura de endossar um grupo com histórico de ataques terroristas, colocando em risco a imagem do Brasil no cenário internacional. Ao invés de promover a paz e o diálogo, Lula se alinha a um movimento que alimenta o ciclo de ódio. Esta atitude não foi apenas um erro político, mas também uma afronta ao bom senso e à ética. Persona non grata em Israel. Lula entrou para a história de forma nada louvável ao se tornar o primeiro presidente brasileiro declarado persona non grata por um país estrangeiro. Isso é um reflexo da falta de habilidade diplomática. Em vez de representar o Brasil com a diplomacia necessária para criar pontes, Lula se afasta do bom senso, alienando aliados e criando atritos desnecessários. Ser rejeitado por uma nação de peso não é apenas uma derrota para sua imagem, mas para a credibilidade do país que ele representa. Um recorde que, sem dúvida, preferiríamos não ter alcançado. A farra das ONGs. O anúncio de que o BNDES liberou 450 milhões de reais do Fundo Amazônia para o MST é mais um capítulo vergonhoso de como o dinheiro público é usado de forma questionável no Brasil. Em vez de garantir a preservação da Amazônia e o desenvolvimento sustentável da região, esses recursos acabam em mãos de um movimento que historicamente se envolveu em práticas de invasões e confrontos. Enquanto o Brasil clama por investimentos em educação, saúde e infraestrutura, o governo decide destinar bilhões para grupos que se alimentam da polarização política e da desordem social. Reforma tributária. O pesadelo do contribuinte. A reforma tributária é mais uma promessa de mudança que, na prática, apenas reafirma o caos e a ineficiência do sistema fiscal brasileiro. Em vez de simplificar e tornar os impostos mais justos, ela parece uma tentativa de enganar a população, criando novas camadas de complexidade enquanto beneficia os mesmos de sempre. Enquanto os pequenos e médios empresários, assim como a classe média, continuam a ser esmagados pela carga tributária, grandes corporações e setores privilegiados encontram brechas e isenções que mantêm o status quo. A reforma, longe de ser uma solução, é uma operação de maquiagem, disfarçando as velhas falácias com promessas vazias de justiça fiscal. O Brasil precisa de mais do que ajustes superficiais. Precisa de um sistema que realmente reparta as responsabilidades de forma justa, e não de mais um jogo de cartas marcadas. Brasil, um país chamado Esbanjolândia. Os gastos absurdos da primeira-dama do Brasil em 2024 são um tapa na cara da população que enfrenta dificuldades financeiras e de acesso a serviços essenciais. Enquanto milhões de brasileiros sofrem com a falta de recursos para educação, saúde e segurança, vemos uma ostentação e desperdício em cargos políticos que deveriam representar o povo. A prioridade parece ser a imagem e o luxo, em vez de se preocupar com as reais necessidades do país. Não há justificativa para o uso exorbitante de dinheiro público em uma época de crise, onde o exemplo deveria vir de cima. Se a liderança começa com o exemplo, é claro que o Brasil está perdido. O rombo de 3,3 bilhões de reais nas estatais é o retrato perfeito da gestão irresponsável e da corrupção institucionalizada que há décadas sangram os cofres públicos. É quase cômico se não fosse trágico ver essa soma astronômica evaporar enquanto os serviços básicos colapsam e o contribuinte mal consegue fechar o mês. O maior prejuízo em 15 anos demonstra a mistura tóxica de incompetência, apadrinhamento político e descaso com a eficiência das empresas públicas. Enquanto gestores embolsam bônus e culpam o cenário externo, a sociedade paga duas vezes, com impostos sufocantes e com serviços de qualidade pífia. As estatais viraram cabides de emprego e máquinas de prejuízo, e o Brasil, mais uma vez, fica com a conta nas mãos.
o argumento divulgado hoje pelo governo de que esses prejuízos não são prejuízos. Na verdade, são investimentos que estão sendo feitos com recursos próprios das estatais, dinheiro que foi economizado durante o governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro estava preparando essas empresas para privatização, Correios, EBC e várias outras, né? O governo Lula retirou essas empresas do Programa Nacional de Desestatização e aí eles pegaram dinheiro, né, para investir. Isso não é prejuízo. Não, mas é prejuízo. Está registrado como prejuízo. Pode ser que no futuro venha a se transformar num lucro e aí você acaba com prejuízo. Mas quem garante que essas empresas vão ficar competitivas? Quem garante que essas empresas, como disse o economista, que são, em boa parte delas, capturadas politicamente, quem diz que essas empresas não vão acabar exatamente pela falta de competitividade, que é o caso dos Correios? Os Correios não têm condições de competir com as empresas do setor privado. Elas vão dar lucro no futuro? Que tipo de lucro? Vai ser possível reverter esse prejuízo de hoje? O fato é que esse governo, o governo Lula, não é muito ali amigável à questão da privatização. Pelo contrário, né? Se pudesse até revertia, tentou inclusive reverter, não sei se ainda vai tentar novamente, o processo de venda de ações da Eletrobras. Está querendo voltar a ter controle sobre essa empresa e desde que ela passou a ser mais do setor privado, está investindo muito mais. Tem mais recursos para investir do que antes, porque antes ele dependia basicamente de dinheiro do Tesouro. O governo tem tanto dinheiro, falta de dinheiro para gastar em saúde, educação, né, em programas sociais, e, no entanto, fica tendo prejuízo com essas empresas. Né? Eu acho que não faz sentido você ter empresas como Infraero, iam privatizar o aeroporto de Santos Dumont, interromper esse processo, e agora a gente fica nessa situação. É o governo querendo investir em empresas que até pouco tempo estavam sendo deficitárias e continuam deficitárias. Vale a pena fazer isso em nome muito mais de uma visão ideológica de governo? Na minha opinião, Andréa, não vale a pena. A desvalorização do real e a disparada do dólar são, antes de mais nada, um retrato do fracasso do governo em gerir a economia com responsabilidade. A falta de políticas fiscais coerentes, a inércia diante de reformas urgentes e a insistência em populismos econômicos sabotam qualquer chance de estabilidade. Enquanto os governantes gastam mais energia em narrativas do que em soluções, o mercado reage com desconfiança, os investidores fogem e o cidadão comum paga a conta. A alta do dólar não é apenas uma questão global, é o resultado direto de um governo que escolheu a incompetência como política de Estado, deixando o país à deriva enquanto o custo de vida sufoca a população. É como assistir a um jogo onde o Brasil insiste em perder para si mesmo. Com tantos fiascos, 2024 foi no mínimo uma aula de como não governar. O que nos espera em 2025? Mais do mesmo? Ou novos fracassos ainda mais criativos? Uma coisa é certa, se depender desse governo, o Brasil vai precisar de muito mais do que rituais de virada de ano, uvas, branco, amarelo, 7 ondas para dar sorte. Vai precisar de um milagre. Fiquem ligados, porque o circo está longe de acabar. E como sempre, o ingresso quem paga somos nós. Obrigado por nos acompanhar. Não se esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Feliz 2025!